Essa semana pegou fogo, hein? Teve soco na cara. Teve guerra. Donald Trump já detonou dois ditadores. Olha que o ano tá só começando. Teve Lula sendo vaiado em Minas Gerais. Essas e outras, muitas outras notícias comentadas é o que você vai ver aqui no vídeo agora. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Marcos Serrano, eu faço vídeos shorts durante a semana, 23 vídeos por dia especificamente, faço vídeos longos, participe, curta, compartilhe, seja da nossa comunidade, conheça o meu e-book explicando muito sobre política, vale a pena você dar uma lida, é um preço bem em conta, mas vamos ao que interessa, vamos às notícias da semana. Bom, a notícia que chamou muita atenção na mídia, claro, foi aquela agressão de Rogério Correia contra Luiz Lima. Você acompanha isso? Se eu não me engano foi na quinta-feira. Eu gravei o vídeo e vou trazer para você aqui agora que não acompanhou no dia. É assim que a esquerda lidar com a perda, com a frustração. Não consegue. Perdeu, papai, perdeu. Aceita que dói menos. Partindo para cima do presidente da CPMI, Carlos Viana. Eles não aceitam perder. Vou explicar direitinho o que é que foi isso aí, vou explicar para quem não entendeu. Se não tomassem a frente ali de Carlos Viana, teriam agredido o presidente, hein? Teriam agredido. Que palhaçada esse país. Caiu. Tudo porque quebraram o sigilo do Lulinha, do filho do Lula. Eles não aceitam isso, não pode mexer no papai Lula. O que aconteceu? Ia ter uma votação lá na CPI do INSS e a esquerda estava pronta para bloquear, para blindar o Lulinha, o filho do Lula. Mas é claro, o que aconteceu? Quando chegaram lá, tinha apenas 14 governistas para votar. Só que desses 14, muitos eram suplentes. E segundo a regra imposta até pela própria esquerda, quem é suplente não poderia votar. E ao todo tinham 31 pessoas, o quórum lá do pessoal que estava na comissão que iria participar da votação. Ao todo seriam 31 pessoas, ou seja, pela matemática, qual seria a metade que ganharia? Seria de 16 pessoas. Da esquerda tinha 14 pessoas. Pela esquerda, pelos governistas, já teriam perdido. E quando Carlos Viana, o presidente da CPI, mandou, se levanta quem vai votar. Se levantaram 7. Porque os outros eram suplentes. Então eles perderam a votação, que foi autorizada, foi votada a quebra do sigilo do Lulinha. E o pessoal não aceitou, partiu para cima de Carlos Viana e quem tentou proteger acabou sendo agredido. Aquele que caiu no chão ali foi Carlos Viana, depois ele se justificou. Mas vamos ver aqui qual foi a hora que logo depois que Luiz Lima levou um soco, ele foi para cima de Rogério Correia e seguraram ele. Olha só a cena. Tu bateu em mim, rapá. Tu bateu em mim, rapá. Me deu um soco na cara. Ele ia bater. Fugiu. Meu amigo, se não separam ali, se não seguram, ia ter briga de soco na cara, ia ser um papelão, Congresso Nacional. O que é isso, hein? Muito bem, teve gente até falando, vem cá, esse cara não merece aí uma punição. Ele, logo depois do episódio, falou, foi uma confusão, eu agredi, eu assumo, não vou mentir, eu agredi, peço desculpas. Bem diferente do Glauber Braga, que ele foi lá e o cara fugindo, o cara saindo de perto e o cara ainda atrás para bater, né? E aí chutou o cara e em nenhum momento ele pediu desculpas. Então ali mereceu a suspensão, mereceu cassação. Mas aqui no Brasil você sabe, só é cassado se você for da direita. Aí você é cassado, aí você é bolsonarista, aí você é ditador, não serve para nada. Mas quando é esquerda, aí foi só uma suspensãozinha de leve, porque agrediu, né? Mas nesse caso foi um pouco diferente, por mais que a gente tenha raiva, sabe que o PT é isso aí mesmo, não aceitam perder, partem pra guerra, são agressivos. Ele pediu desculpas e parece que não vai sair muito disso aí não. Luiz Lima, tanto depois parecia bem mais calmo. Olha o que ele falou aqui. Luiz Lima fala depois de ter sido agredido pelo petista Rogério Correia. Eu tomei 2 socos na cara na minha vida. O primeiro com 16 anos,
no ônibus 584 em Laranjeiras, voltando de Botafogo para Laranjeiras, quando eu saí na briga ali com assaltantes que quiseram levar o meu tênis. E hoje, quando eu fui proteger aqui o senhor de deputados do PT que estavam eufóricos aqui, indignados por ter perdido a votação e o Lulinha ter tido seu sigilo quebrado, fiscal. Eu tô com um vídeo aqui, o deputado Rogério Corrêa me deu um socão na cara. Tá gravado, já tá nas minhas redes aqui. A gente já teve o Quaquá dando tapa na cara do deputado Messias do Espírito Santo. Não é por mim, não. Na vida a gente erra. Óbvio que isso aqui foi um erro. Eu acredito que o deputado reconheça como um erro. Pô, me deu um socão aqui. Com a cara dele. Então, é pela instituição, é pelo Congresso Nacional. Eu não vou ficar chorando aqui, eu não sou coitado. Sair na porrada é fácil. Mas a gente admitir que perdeu uma votação... Pô, perdemos uma eleição em 22. Quantas votações a gente perde? O senador Magno Malta. Quantas votações? Quantas votações por influência de mídia, de STF? A gente está por aqui. Então, deputado Rogério Corrêa, a gente não foi eleito para isso. Para isso. Então está aqui registrado. Eu espero que o senhor reflita. Nunca processei ninguém na minha vida, nunca foi processado. Tenho 48 anos, é difícil acontecer isso. Mas eu não tenho o controle do meu partido, o Partido Novo, que recebeu as imagens. Os filiados do Partido Novo já receberam as imagens. E Rogério Corrêa atrás dele numa boa, sem falar nada, sem pedir desculpas. Ele na verdade, fazer justiça, ele pediu desculpas depois. Mas também, claro que ele falou, eu tava ali, me empurraram, me agrediram também, eu caí no chão, e aí, né, não foi aquela desculpas ali, né, madura, não. Ele foi a desculpa meio provocando também. Mas no final das contas... Quem é que estava provocando muito ali também foi Paulo Pimenta. Rogério Corrêa é meio Maria vai com as outras. Quem comanda ali os governistas na comissão, na CPMI do INSS é Paulo Pimenta. O lista Paulo Pimenta ameaça Carlos Viana, presidente da CPI. Logo depois leva uma lapada de Rogério Marinho. Fazendo uma representação no Conselho de Ética do Congresso Nacional contra Vossa Excelência por decisão de fraudar o resultado da votação, mesmo que todas as pessoas que estão aqui saibam. Olha a palavrinha mágica que ele vai usar. Vossa Excelência está dando um golpe na votação. Golpe. E nós? Eles não têm nem criatividade, é sempre a mesma palavra, é golpe, é golpe, é golpe. E quero repelir, inclusive, a maneira como a Olha a resposta foi feita. dele. Ou seja, fraude, enfim, golpe. Tentativa de golpe aqui, enfim, nada disso aconteceu. O que acontece, na verdade, é que o PT está em desespero porque as suas vísceras estão expostas, senhor presidente. É desespero porque a ferida deles, que é a corrupção, está exposta. E aí, no final das contas, o que é que vai acontecer? Davi Alcolumbre, ele é um membro do judiciário. Davi Alcolumbre não é presidente do Senado, ele trabalha para Alexandre de Moraes, trabalha para Lula e para o judiciário. Essa é a função dele ali. E claro que ele vai chegar e vai dizer, não vai passar aqui não vai pautar, não vai ter quebra de sigilo nenhum de Lulinha e vai acabar com essa história. Mas a questão que ficou é mostrar para o povo, mostrar para o eleitor brasileiro, principalmente o de esquerda, que quem não quer investigar, quem é o arauto da corrupção é Lula, é o PT, é a esquerda. E quem não quer investigar é o governo que não quer investigar atos de corrupção no Brasil. A sociedade viu isso, ficou muito claro. E até na Globo News comentaram isso aí. Olha, gente, agora a esquerda deu bobeira, perdeu a votação, o estrago já foi feito. Todo mundo viu que quem não investiu em corrupção no Brasil é a esquerda. E o deputado Marcon disse que Carlos Viana, por ter aprovado a quebra de sigilo de Lulinha, pode até estar correndo risco de vida. Segundo Marcon, o presidente da CPMI do INSS está correndo risco de vida após aprovar a quebra de sigilo de Lulinha. O senhor mostrou para o Brasil que o senhor está empenhado em botar na cadeia quem roubou aposentado. Hoje o senhor não deu entrevista lá fora. Hoje o senhor veio aqui usando o regimento, junto com o colega Alfredo Gaspar, homem de coragem, relator desse caso, e colocou a sua vida em risco, presidente. Eu quero pedir que o senhor e o Alfredo Gaspar, que estão comandando essa CPMI, com o escárnio que a gente viu aqui hoje, o senhor corre risco de vida. Nós estamos falando de máfia estatal, que não vai medir esforços para punir. Uma esquerda não se pode brincar, não. A gente sabe muito bem o que é que eles fazem com seus opositores políticos. E para provar, para deixar muito claro que a intenção deles era apenas blindar os esquerdistas, blindar Lula, blindar o filho de Lula, assim que acabou a votação, que voltaram para o plenário para discutir a CPMI, ficou vazio. A esquerda não foi.
Eles vão lá só pra blindar os corruptos, pra mais nada. Tá aqui, depois que perderam a votação e causaram uma confusão na CPI, foram tudo embora, ficou vazio de petista. E aí? Isso vai permanecer em silêncio? Vai aparecer Diz que isso pode potencialmente incriminar. a sala toda. O senhor Vocês tem vão ver certeza que vazia. permanecer em silêncio? Quem está nos acompanhando também acho que então tem mais coisa para ver no Lulinha, nas relações dele com Careca, com Camisote. Senhor relator, deputado Gaspar, parabéns pelo trabalho. Parabéns, senador Carlos Viana, parabéns à oposição e a todos aqui que não esmorecem e que estão trabalhando. Porque, olha aqui em volta, cadê o PT? Cadê a esquerda? Cadê a turma do governo? Ninguém tá aqui mais. Acabou a CPI para eles. Para nós... Abriu a imagem. Agora que tá começando. Obrigado, senhor presidente. Perdão, excelência. Claro que o Alcolumbre vai anular essa quebra de sigilo do filho de Lula. Mas o que importa é que ficou escancarado que a esquerda que não quer investigação de corrupção no país, o povo todo viu. Agora, olha só o que é que Andréa Sadi disse. É por isso que eu falo aqui, sem medo até dela ver esse vídeo. É cara de pau. Ela disse que tanto a CPMI do INSS não queria prejudicar Lula, como também a direita não quer prejudicar Flávio Bolsonaro, como se o envolvimento com a CPMI do INSS fosse equilibrado entre a esquerda e direita, e a gente sabe que não é nada disso. Olha que sem vergonha. Todo mundo vendo a esquerda ali brigando pra não convocar Lulinha. E Andréa logo lá fake news. Também não querem prejudicar Flávio Bolsonaro. Ela quer dizer que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Em jogo para evitar tanto a convocação de temas e pessoas e quebra de sigilo de empresas que possam preocupar e muito o governo Lula, como tem um acordo ali tácito para não chamar, não convocar, não quebrar sigilo de temas que podem incomodar e muito Flávio Bolsonaro, a direita. Então, mentira! Fala quem é que pode incomodar a direita. Fala, minha filha. Fica fazendo fake news. Todo mundo sabe que é o careca do INSS, que é o Lulinha. Todo mundo vê o envolvimento deles. Todo mundo sabe as notícias. Pelo amor de Deus, qual é o envolvimento de Flávio Bolsonaro com a CPMI do INSS? A Globo News é puro fake news. Cuidado, André. Já demitiram Daniela Lima, Eliane Cantanhede por excesso de lulismo. Você pode ser a próxima, hein? Ainda mais com essa dicção horrível que você tem. Isso é verdade. Já perceberam como ela fala? Parece como aquela piada que a pessoa fala com um ovo na boca. Vou fumar, pelo amor de Deus, vai botar uma mulher dessa. Mas isso aí até passava. O pior de tudo são as fake news, são as mentiras. Ela quer dizer que a INSS é tanto perigosa para a direita quanto para a esquerda. Minha filha, foram os sindicatos. Quem descontou o dinheiro dos aposentados ilegalmente foram os sindicatos. Os sindicatos são de que lado? Da direita ou da esquerda? Pelo amor de Deus, isso é fake news na cara dura, sem vergonha. Já a Malu Gaspar, você vê que tá em outro nível. Malu Gaspar é da Globo, mas tá em outro nível. Olha aqui a diferença com que ela trata o assunto. André Mendonça destruiu o conluio entre Lula e o STF. Você ter hoje o André Mendonça relatando o caso do Master e o caso do INSS, sendo André Mendonça um ministro indicado pelo Bolsonaro, com toda essa história que nós temos que foi boicotado claramente, com força pelo Alcolumbre. Isso. Então não é uma pessoa que deva nada ao Congresso. Para entrar no STF. Isso estressou o Congresso, estressou Brasília de uma forma muito sensível. Todo mundo de rabo preso, com medo do STF que mandava em tudo. Mas André Mendonça virou uma pedra no sapato do sistema. Agora, quem é que tá falando mal de Malu Gaspar? Sabe quem é? Vocês não vão acreditar, não é nem o STF. E claro que os colegas dela da Globo News devem estar falando muito mal, tudo com invejinha, com raiva, por ela estar sendo muito mais imparcial do que os colegas lulistas da Globo News. Mas quem tá falando mal dela também é o cara mais fraco da República, que é Hugo Mota. André Mendonça, deixa eu colocar aqui. E pra surpresa apenas da Globo News, Hugo Mota está do lado de Toffoli no caso Master, hein? E eu penso que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido o seu papel. As decisões, por exemplo, proferidas pelo antigo relator, o ministro Dias Toffoli, por exemplo, atenderam todos os pedidos que o Ministério Público e a Polícia Federal fez. Toffoli atendeu tudo. Houve um exagero da parte da mídia e exagero da mídia. Do papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ele atendeu esses pedidos e vinha conduzindo, como sempre conduziu, com muito equilíbrio as suas decisões. Talvez o afã de se querer sangue, de se querer atacar o Malu Gaspar, que é sangue, a conduta das pessoas acerca disso, na minha avaliação, às vezes se sobrepõe aquilo que é razoável de se fazer. Então eu quero que fique aqui esse reconhecimento. Esse cara parecia que ser um pouco diferente, mas o cara é fraquíssimo, tem muito rabo preso com o STF, mais fraco do que o Alcolumbre.
Ele começou bem serelepe, querendo mostrar que seria um grande presidente da Câmara. Chamaram ele no cantinho, meu amigo. Ó, Xandão chamou, vai jantar na minha casa, viu? Chegou lá, passou todas as diretrizes. Vai fazer isso sim, senão olha o que vai acontecer. Deixaram ele molinho, fazendo tudo que Lula quer, tudo que o STF quer. E ele tá aí, ó. A imprensa no afã. Malu Gaspar quer sangue. Pelo amor de Deus, que cara é esse? Esse é o cara da Globo News. Pelo amor de Deus. E a Globo, outra coisa da Globo aí, é que eles não estão falando no aumento de Lulinha. Imagina só, se fosse Flávio Bolsonaro envolvido no caso de corrupção do INSS. Imagine só, eles falariam dia e noite. É o filho do Bolsonaro aí, ó, tá envolvido. Seria assunto para de manhã até de noite. Mas como é o Lulinha, eles não tocam no assunto. O Globo News não quer falar de Lulinha, mas a gente fala. A casa caiu pra mim. Não sei o que fazer. Olha, você ligou errado. Eu não conheço nenhum Molusco Júnior. Quem fez isso, mano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, colocaram o PT no poder de novo. Queriam o quê? Achavam que ia ser diferente. É uma nova aí, é a inteligência artificial. Mas alguém tá fazendo isso. Quem são os gênios que produzem essas pérolas? Pelo amor de Deus. É o Lulinha. Mas aí mostra quem realmente é o Lulinha. E a Globo, claro, nunca fala sobre ele. Outra inteligência, outro vídeo aí feito por IA, que vale a pena você ver. Claro que é inteligência artificial, tá bem claro aqui, hein? Tá dito. Mas poderia ser verdade. Isso é verdade ou é IA? Pegaram. Pagar pelo que fez. Claro que é inteligência artificial, mas bem que poderia ser verdade. Na prática é verdade sim, e é verdade também que a imprensa lulista, Globo News, Estadão, Folha, quase não falam desse cara. Se fosse filho de Bolsonaro, não falavam de outro assunto, mas como é Lulinha, aí finge que não estão vendo. Toma vergonha, Globo News. E os artistinhas também, cadê os artistinhas? Não vão falar do Lulinha, não? Essa turma é experiente em defender ladrão, corrupto. É isso aí, vamos defender o Lulinha. Defender a corrupção da esquerda. Vamos tirar Bolsonaro, porque isso aí combate a corrupção e nós gostamos de corrupto. Aí, ó, nunca reclamou do governo Lula. É você, seu Jorge. Esse é mestre em defender ditadura. Esse trabalhou pra ditadura. É o líder dos lulistas. Afe Maria, Deus me livre. Só faz filme de ditadura. Defensor de bandido, né? Que vergonha dos artistas do Brasil. Que vergonha. Isso aí, ó. Essa miséria. É uma turminha aí mais experiente, mais antiga. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que são esquerda de verdade, estão só defendendo a ideologia política deles. Ideologia retrógrada, lá do século XX, lá da época do socialismo. Mas eles, né, não foram capazes de ver que não deu certo e continuam defendendo a esquerda até hoje. E por pragmatismo, defendem ladrão para mostrar que são de esquerda até o fim. Vaidade política, muito mais do que qualquer outra coisa. Só que a maioria dos artistinhas, eles são de esquerda para quê? Para poder serem amiguinhos, para entrar pra turminha, para ir pra casa do Caetano Veloso, para fazer parte da turma. E aí eles são aquele tipo de esquerdinha, Maria vai com as outras. A maioria dos artistas pode ter certeza, não sabe nem pensar por si mesmos. Fica muito claro isso pelas formas que eles falam, que eles dizem. Um novo vídeo Lula aqui. Esse vídeo aqui foi o único vídeo que eu trouxe, na verdade, pela guerra, porque eu não posso ficar aqui no YouTube mostrando cenas tristes, cenas, né, de explosão. O que aconteceu? O Donald Trump foi lá e matou Ali Khamenei, o líder do Irã. E isso está causando um auê no mundo, todo mundo falando, Donald Trump não pode entrar num outro país soberano e matar o líder do país.
Isso aí pode ser discutível, pode ser questionável, mas o que não é questionável é que o Irã era uma ditadura, que o líder do Irã, que é o líder religioso, é uma teocracia, ele matou, assassinou mais de 40 mil pessoas que protestavam contra a ditadura deles. E o Irã também estava ameaçando o mundo porque estava descumprindo os acordos de armas nucleares. E a notícia é que o Irã já tinha arma nuclear que era capaz de ir até a Europa. Ou seja, passava por Israel e até a Europa. E que logo estaria com a arma que chegaria aos Estados Unidos. Donald Trump disse, não vou permitir isso. Foi lá e acabou com a conversa, acabou com a história. E o que restou hoje são as pessoas. Algumas, a esquerda comemora, porque a esquerda chora, porque morreu o líder anti-americano deles, né, do que a esquerda prefere. Qualquer um que seja anti-americano, seja ditador, seja terrorista, a esquerda gosta, a esquerda torce por eles. Então estão chorando pela morte do Ayatollah Khamenei. Já a direita comemora, porque a direita não quer ditadura, a direita é capitalista, é liberdade econômica, é Estado mínimo. Então a direita, claro, está comemorando, né? E, no final das contas, você vai achar que Lula ficou do lado de quem? Olha só o que Lula fala de Israel. Lula diz que os judeus são vitimistas. E vem dizer que é antissemitismo? Precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo também. O que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. A resposta que ele levou do presidente da Albânia. Often disguised as political. Dizer isso? Ou seja, em vez de dizer que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo também. O que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. Pela raiva dele, você vê que ele sabe que ele está errado. Né? Você vê o ódio ali. O que acho que deixa a maioria das pessoas tristes é que a gente passou por uma Segunda Guerra Mundial. O que é que foi feito com os judeus nessa época? E hoje, essa turminha da esquerda, por puro sentimento de anti-americanismo, que é um dos sentimentos mais fortes da esquerda, é a sensação de ser anti-americano, ele é contra o judeu, porque o judeu se aliou aos americanos. Então eles ficam com essa rinha contra Israel. Mas aí levou uma lapada do primeiro-ministro, e Lula e a esquerda só mostram como eles são a favor de ditaduras e de terroristas. No final das contas é isso aí. E aí começou essa disputa aí para quem vai ajudar os mineiros. Quem chegou primeiro? Nicolas Ferreira. O cara foi lá, ajudou os mineiros, e a turminha que estava morrendo de inveja da caminhada do Nicolas Ferreira, agora ficou com inveja de Nicolas Ferreira ajudando os mineiros. Érica Hilton morrendo de inveja do protagonismo de Nicolas na política brasileira. Mais inveja ainda do tanto de povo que ele consegue arrastar. Érica Hilton denuncia Nicolas Ferreira, PGR, por atrapalhar resgates em Minas Gerais. Nicolas já conseguiu atrapalhar, arrecadando mais de 3 milhões de reais para as vítimas das chuvas. Já Érica ajuda muito fazendo denúncias na PGR. Ô Érica, por que você não atrapalha também arrecadando dinheiro para ajudar as pessoas? Parece que sabe reclamar, todo mundo tá vendo aí que é pura invejinha, minha filha, toma vergonha. E Nicolas Ferreira respondeu e deu uma resposta maravilhosa. Você paga tantos impostos e na hora da tragédia quem ajuda o povo é o próprio povo. Você já paga muitos impostos e ainda assim, se não fosse você, essa ajuda não chegaria com a urgência que precisa. E esse inclusive é um excelente momento para você enxergar que o Estado ele tem dinheiro, né, para poder ir, bancar o STF com lagostas. Ele tem bilhões para poder bancar artistas com Rouanet, ele tem 85 milhões de reais para poder bancar desfile de carnaval, ele tem bilhões para poder bancar viagens internacionais, mas quando chega em momento de tragédia, simplesmente é tudo muito burocrático e muito difícil. E se não fosse o povo pelo povo, esse dinheiro não chegaria de forma rápida como está sendo agora. Eu quero que fique bem claro isso daqui, de que isso não pode ser uma normalidade para o brasileiro. Mas de que só quando o povo faz pelo povo, a coisa anda. É um absurdo isso, mas ainda tem Zé Mané que quer votar na esquerda. A gente lembra muito bem o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi o que aconteceu. Chegou lá, foi Pablo Marçal, não foi Nicolas, foi Pablo Marçal que foi ajudar. Você pode ser a favor, pode ser contra Pablo Marçal, mas pode dizer que ele foi lá porque ele queria a mídia para ser prefeito. Será que foi? Quem vai dizer que não? Quem coloca a mão no fogo? Mas o fato é que ele foi lá e ajudou. Nicolas Ferreira está fazendo muito parecido, está indo lá e está ajudando. Ele quer mídia. Problema, ele está ajudando. Acabou. E quem devia realmente ajudar era quem?
o governo ajudou os gaúchos, prometeram tudo. Até hoje tem gaúcho reclamando lá, prometeu tudo, não recebi foi nada. Em Minas Gerais, Lula já fez a mesma promessa. Ninguém vai perder nada. Quem perdeu qualquer coisa, o governo vai repor. Lula falou isso. Você acha que ele vai ajudar? Para você ter uma ideia, a ajuda que Nicolas arrecadou ainda é maior do que a de Lula. Se eu não me engano, Lula aí já colocou no início, segundo ele, vai aumentar, 3,6 milhões de reais. Nicolas já passou dos 5 milhões, se eu não me engano. E Janja foi também. Eu acho que Janja foi lá só para ver o cavalo em cima do telhado, veio procurar cavalo em cima do telhado. Lula chegou lá para mostrar que ele foi, Nicolas foi, Lula foi também. Sabe o que aconteceu com Lula? Foi vaiado, papai. Lula visita as áreas afetadas pela chuva em Minas Gerais. Lula e Janja, o que a Janja quer fazer aí? Pelo amor de Deus, só quer. Ela tá rindo, só que ela gosta. A população confrontou, levaram vaias. Ladrão, safado! Parece hoje. Fora Lula! Vagabundo! Acorda, Brasil! Fora safado! Fora Lula! Acorda! Fora! Ele tá ouvindo, ele tá ali perto, ele tá ouvindo isso. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Olha ele, olha ele. Ele quase caiu. Não vai vagabunda, não! Alguém podia empurrar ele ali, ó. Se empurrar ele embaixo, ele tá pego. Mas para tragédias, quem ajuda é o próprio povo. É sempre assim nesse Brasil de esquerda. Tudo bem. E essas são as principais notícias da semana. E hoje, o dia 1º de março, era o dia das manifestações. Eu trouxe algumas imagens aqui. Não estão ainda comentadas, porque não deu tempo de fazer. É muito trabalho para fazer isso tudo. Mas eu trouxe aqui pelo menos as imagens para vocês terem uma ideia geral, né, do que foi a manifestação. Sendo que eu estou gravando isso aqui no domingo de tarde. Ou seja, pode ter alguma informação que ainda não aconteceu durante a semana. Mas vamos... para colocar isso durante a semana. Mas vamos ver como é que começou tudo ali. Nicolas chamando as pessoas. E Nicolas junto de Zema, escreveu até na camisa dele. Nós estamos lutando por anistia ampla, geral e restrita. Nós estamos lutando para que os presos políticos sejam soltos. Nós estamos lutando pela liberação, pela soltura do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Justamente os que salvaram Minas Gerais, onde o Lula estava? Bora. Não tem outro. Em Belo Horizonte, como é que foi a manifestação? Bora mais. Moraes é de esquerda, papai. Que vergonha. Um juiz que deveria ser um juiz, sendo um político de esquerda, em pleno cargo. Existe algo mais antidemocrático e vergonhoso moralmente do que isso? Esse vídeo aqui eu não atestei, vou dizer logo, não atestei. Parece que é de Copacabana. Vou colocar aqui, mas pode não ser, não tenho certeza. É Copacabana. Mas não sei se é de agora. Tem ali uma placa fora Moraes. Parece que é, porque tem uma placa fora Moraes como aquele modelo de Nicolas. Então pode ser que seja. Imagens agora de Porto Alegre. Esse aqui eu atestei. Ó, já tem bastante gente aqui, tá só começando. Então, eu quero fazer um vídeo agora para postar nas redes, para chamar o povo para vir para cá, quem ainda não chegou, ok? Vamos combinar? Vamos fazer? Então vamos lá. Povo de Porto Alegre! Povo de Porto Alegre! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Nicolas Ferreira estava em Minas com Zema, mas os dois foram para Paulista, onde se encontraram com Flávio Bolsonaro. Nicolas inventou de fazer uma caminhada aqui em São Paulo, pessoal. Não. Hoje não. Hoje é só para chegar no carro mesmo e boa. Graças a Deus. Malafaia no meio, hein? Graças a Deus. Vamos pra cima, estamos chegando aqui na Paulista agora. Ó. Aí tá o Flávio, Silas, Nicolas. Malafaia que queria Tarcísio ali junto da galera. Tem que se unir, papai. A esquerda faz isso.
A direita tem que se unir também. E Flávio Bolsonaro na Paulista. Perceba que ele tá de colete, hein? Muito bem. Esquerda não pode brincar não, papai. É a segunda. Na outra. Eu cortar essa próxima. E sabe quem tava nessa manifestação? Adivinha quem tava aí? Lula. Lula tava lá também. Claro que não da forma que ele queria. Olha Lula aí. Quer tirar foto ali, ó, prendendo Lula? Eu queria estar na Paulista. Quem não sabe, eu moro na Bahia, Salvador, mas queria estar aí na Paulista. Infelizmente, por questões pessoais, não posso estar lá nesses momentos cruciais do nosso país. Eduardo Bolsonaro não podia estar presente fisicamente, mas compareceu à Paulista também. Boa tarde, Avenida Paulista. Alô? Tá ouvindo? Pode tocar. Me escutam? Estamos ouvindo. Me escutam? Boa tarde, Avenida Paulista. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Podem ter certeza, vocês estão representando a muita gente que gostaria de estar hoje na Avenida Paulista, né? Pessoas que estão presas, né? O meu próprio pai, que está numa prisão injusta, pessoas que estão exiladas nos Estados Unidos, na Argentina, enfim, vocês estão fazendo valer a pena todo o sacrifício. Me escutam só para ter certeza? Muito bem. Obrigado aqui para mim aqui o fica mudo no ouvido, mas agradecer a todos vocês. Com certeza, um recado fica cada vez mais forte. E nós preferimos as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Nós estamos entregando um futuro melhor para os nossos filhos. E eu não estou falando de resultado. Eu estou falando da importância de, nessa caminhada, estarmos lado a lado com pessoas que são movidas pelo mesmo princípio que nós. Isso daí não é sobre partido político, isso daí não é sobre eleição. A eleição é só a ferramenta, o caminho talvez mais rápido para a gente realmente levar a justiça, que vai ser traduzida em anistia, se Deus quiser, com a eleição do Flávio Bolsonaro presidente e com uma bancada de senadores olha lá em cima, olha Flávio lá, fortes e valentes. E como será que foi a manifestação? Foi cheio? Flopou? Porque sabe que a esquerda vai dizer que flopou, não vai passar no Fantástico, vai dizer, olha, foi um punhado de gente ali, manifestação, mas agora vamos falar, né? A gente sabe como é que ele quer que a Globo é. Vamos ver aqui as imagens aéreas. Libertem Bolsonaro! Libertem Bolsonaro! Olha o boneco dele ali. Falem de mim. Falem por mim. Bandeira de Israel, bandeira americana. Olha aqui a imagem, eu tenho aqui. Falem por mim. O cara não pode falar. E eu acho que isso é uma das coisas que mais incomoda a esquerda. É porque a direita está sendo calada, censurada, perseguida, gente caçada, gente exilada. Tudo que a esquerda gosta de dizer, ai, a ditadura, eles são uma ditadura, eles têm um presidente ladrão. Então, eles, em torno disso tudo, toda a conjuntura favorece 1000 vezes a direita na cabeça do povo comum, do que Lula, do que a esquerda. E eles sentem muita raiva disso aí. Mas aqui mais algumas imagens aéreas, pra gente ver mais ou menos o que foi. Olha aí, 1º de março de 2006, estava cheio, sim. Estava cheio, não foi a maior, a mais cheia de todas, mas olha só, vamos ter uma imagem para ver os próximos 4 anos. Olha para aí. Então, a mais e essa é uma das que vai acontecer no ano. Desde o ano foi igual aquela de 17 de setembro, mas assim, muito mais do que qualquer. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma imagem. É o
o 01, é o 01. Isso aqui eu não posso colocar não, porque essa música aí tem direitos autorais, mas é importante a gente ver, porque a Globo vai mostrar isso aí não. A Globo sempre coloca a imagem ali antes de começar ou depois que acabou e diz que a USP calculou tinha 1.200 pessoas. Pronto, porque segundo os cálculos, inventa aquela enrolação. Mas o que importa é que a direita está cada vez mais presente. Flávio Bolsonaro crescendo nas pesquisas. Isso enquanto a esquerda dizia: o bolsonarismo morreu, prendeu o Bolsonaro, acabou. E aí Flávio Bolsonaro aparece e está liderando praticamente todas as pesquisas. A esquerda está tonta, sem saber o que fazer. Ele só tem Lula. Lula, um ex-presidiário, preso por corrupção e não por um golpe inventado igual Bolsonaro. É tudo que a esquerda tem. Talvez por isso você veja o ódio que Andréa Sadi demonstra estar sentindo. Mas imagine o ódio de Andréa Sadi para Malu Gaspar. Vocês viram ali como é a diferença de como elas tratam um assunto. E essa semana eu quero ver como é que vai ser depois dessa manifestação, como é que vai ser o desenrolado dessa guerra, da chuva. Lula tá dizendo que o problema da queda dele de popularidade é a comunicação. Eu fiz um vídeo me acabando de rir, porque eu não aguentei. Gente, Flávio Bolsonaro tá bem. Eu tô caindo na pesquisa, a reprovação aumentou. É por causa da comunicação, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se ligue que vai ter vídeo toda semana. E todos os dias eu faço vídeos curtos. Se inscreva no canal para receber todos eles. Participe, se torne membro. Se torne membro do canal, que você pode fazer do grupo do WhatsApp do Marco Serrano. Se você já é membro, pode mandar e-mail para mim solicitando a sua participação, que você vai entrar no grupo, vai conversar diretamente comigo, ok? Então, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana com muito mais notícias. Até lá, pessoal! Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.